recebemos nessa noite Edinho Silva, que é sociólogo e nosso comentarista de cidadania. Edinho, seja muito bem-vindo mais uma vez, muito boa noite. Eu que agradeço, Dalcides, é uma imensa alegria mais uma vez participar do Tribuna. E numa semana especial, em que a gente comemora os 25 anos da fundação, que a Fundação Getúlio Vargas, inclusive, fez um estudo sobre a Constituição Federal do Brasil. E a gente percebe que a Constituição sofreu várias mudanças ao longo desses 25 anos, o que é um processo natural. Ao mesmo tempo, dizem, a Constituição ela é sólida, porque aquilo que é a sua essência não foi mudada. Foi essa a conclusão da Fundação Getúlio Vargas sobre os 25 anos da nossa Constituição. O que é que você pensa? Olha, o que nós temos que entender é que a Constituição são as regras que estruturam um modelo de Estado. A nossa Constituição ela foi construída no período da redemocratização, ela é consequência da luta pela redemocratização do Brasil. Evidente que há 25 anos atrás a sociedade brasileira era outra, o modelo de Estado brasileiro era outro, mas foi uma Constituição que foi considerada uma Constituição cidadã por ela fazer desenhos, por ela projetar um modelo de sociedade que na época significava um avanço. Por exemplo, a Constituição, há 25 anos atrás, já previa uma legislação em relação ao meio ambiente, antes do debate de sustentabilidade ter o peso que tem hoje na sociedade, tanto na sociedade brasileira como na sociedade mundial. Uma Constituição que já previa a votação em 2 turnos, uma Constituição que limitava para 4 anos o mandato de presidente da República, e que, portanto, mexia naquilo que era considerado quase que uma verdade absoluta. Uma Constituição que fez o desenho do SUS, uma Constituição que falou de demarcação de terras indígenas, que consolidou o princípio da isonomia, portanto, todos os cidadãos são iguais perante a lei. Por mais que na época um setor da sociedade brasileira, o setor mais avançado, queria uma Constituição que fosse além daquilo que foi promulgado, é inegável que a mobilização social, as organizações sociais, o embate político que se dava na sociedade brasileira naquele momento, conseguiu avanços importantíssimos para uma Constituição que, por exemplo, pode parecer hoje algo redundante, mas que tratava o voto como um voto universal. Qualquer brasileiro ou brasileira poderia ter o direito ao voto, inclusive as nações indígenas. A gente, quando compara os contextos, voltando nos 25 anos, a gente percebe que um país que estava saindo de um processo de ditadura, e ali então estamos aprendendo esse processo de redemocratização. 25 anos depois, alguns sustentam que é momento da gente ter novas respostas. E essas novas respostas viriam também de uma nova Constituinte, para que tenhamos uma nova Constituição. Você acha que é o caso de irmos tão fundo assim, numa mudança, 25 anos? Será que é tempo tão pouco, então suficiente, para que se de fato faça uma renovação tão séria quanto essa? Olha, Dalcides, tem setores da sociedade brasileira que, no meu entender, são setores que têm posições equivocadas, que sempre remetem o modelo da Constituição americana, como um modelo de legislação que não se mexe, que não se altera. Eu sou contra, eu penso que a sociedade ela vai se transformando, a sociedade vai mudando. A sociedade de hoje não é idêntica à sociedade de 25 anos atrás, e certamente daqui a 10 anos, quando nós olharmos, a nossa sociedade vai ter avançado em outros aspectos e vai exigir uma legislação que projete outros avanços, porque a legislação, o que ela trata? Ou ela regulamenta uma realidade existente, ou ela projeta uma realidade a ser perseguida. Então, eu não sou contra que se altere a Constituição. Nós tivemos 74 projetos de emenda à Constituição que foram aprovados. Por exemplo, a ampliação dos direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. Foi a PEC, se nós formos criar aí uma cronologia, a 72. A PEC 72 estendeu os direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. Nós estamos falando no século XXI, nós tratarmos
as empregadas domésticas com os mesmos direitos que os demais trabalhadores. Isso é ruim? Isso é bom. Portanto, não é uma mudança ruim, a mudança ela é boa. Eu não tenho nenhuma dúvida que o modelo de Estado que nós temos hoje, ele não dá conta das demandas do século XXI, as demandas colocadas pela sociedade brasileira no século XXI. Né? Portanto, eu defendo reforma sim, reforma política, reforma tributária, reforma no modelo de organização da comunicação social, uma legislação que avance em relação, né, à nossa luta por uma sociedade mais sustentável, né, que a gente possa fazer avançar, no meu entender, umas novas regras do Pacto Federativo. Portanto, boa parte dessas mudanças, dessas reformas, tem que passar por reformas na Constituição Federal. Eu, portanto, não sou daqueles que pensam que a Constituição é intocável. Ela precisa se adaptar às necessidades da sociedade. O Edinho, nesses últimos dias, a gente tem acompanhado, por exemplo, todos os protestos referentes às terras indígenas, à demarcação de terras indígenas. Um dos pontos questionados é justamente isso, essa transição que houve, né, essa transferência do Executivo ao Legislativo para decisão a respeito da demarcação de reservas. Será que isso não tem que, de fato, ter que... É uma PEC que tramita no Congresso Nacional, que pretende levar do Executivo para o Legislativo o poder de regulamentação de demarcação de terras indígenas. Isso é um equívoco. Primeiro, demarcação de terra indígena é uma ação do Executivo. E nós, muitas vezes, a gente não tem noção de avanços históricos. Por exemplo, a demarcação da reserva Raposa Terra do Sol. Jamais nós voltarmos 10 anos, não precisamos nem voltar 25 anos. Se nós voltarmos 10 anos atrás e debatêssemos que o governo brasileiro iria devolver terras aos índios, todo mundo iria achar que era uma loucura, que era um sonho. E nós vivenciamos isso no Brasil. Como temos que continuar avançando, né? As nações indígenas precisam ter suas terras. E não é aquela concepção como se nós quiséssemos isolar o índio da sociedade. Não, são nações indígenas, são os primeiros brasileiros, têm o direito de ter suas terras, de construir a sua sobrevivência, de cultivar a sua cultura. Portanto, são brasileiros que têm o direito de serem não protegidos. O Estado brasileiro tem que fazer justiça garantindo aos índios as suas terras. Portanto, tem conflito? Tem, porque alguns se ocuparam das terras indígenas. Tem um processo de grilagem. Portanto, devolver as terras aos índios é fazer justiça social. Isso a Constituição já previa há 25 anos atrás. Portanto, o que está se fazendo hoje é fazer com que, garantir que aquilo que a Constituição fez previsão que possa efetivamente se tornar realidade. A gente foi ouvir um dos maiores juristas do nosso país, que é o Dr. Ives Gandra. Ele participou de uma forma espontânea na colaboração, na elaboração da Constituição de 1988. Vamos ouvir o parecer dele. Eu considero que a Constituição, graças ao senador Bernardo Cabral, o deputado Ulisses Guimarães, é uma condição adiposa, uma série de disposições que não tem nada a ver com matéria constitucional, entende? Mas na espinha dorsal é o melhor documento que nós tivemos na história do Brasil. E nós tivemos duas vertentes extremamente importantes. Primeira, nunca tivemos a enunciação dos direitos individuais com tanta clareza num texto constitucional, tudo cláusula pétrea. Em segundo lugar, pela primeira vez, tivemos realmente uma independência e harmonia dos poderes. O equilíbrio entre três poderes permite que a Constituição vá se adaptando, a sua adiposidade vá sendo limpada. Muitas vezes o que acontece é que pioram textos constitucionais, mas ela tem um processo no que não é essencial de adaptação permanente. Temos quase 80 emendas. Mas na espinha dorsal, nós tivemos um impeachment presidencial, tivemos escândalos no Congresso, deputados que foram afastados, alternância do poder, processo altamente inflacionário, e nunca mais ninguém falou em ruptura institucional, que significa
A democracia funciona no Brasil graças ao equilíbrio de poderes. Isso nos dá a certeza, a tranquilidade de estarmos no bom caminho. Não tenho nenhuma dúvida. Por mais que há 25 anos atrás a Constituição Federal, muitos achavam que ela tinha deixado a desejar, ela garantiu avanços, isso é inegável, consolidou a democracia, garantiu, por exemplo, o direito de livre organização dos trabalhadores, que nós não tínhamos. Uma Constituição que foi se adaptando de acordo com as mudanças da sociedade brasileira. E uma Constituição que, no meu entender, tem que continuar sendo alterada para que a gente possa fazer com que a sociedade avance também, para que o Estado brasileiro dê conta, melhor dizendo, das demandas do século XXI. Agora, é uma Constituição que estabelece regras fundamentais, entre elas a construção de laços democráticos, que o Estado de Direito seja garantido, que as instituições da democracia possam existir e possam se consolidar. Portanto, nós temos, no meu entender, muito o que comemorar nesses 25 anos de Constituição Federal. Há pontos de convergências, né? Inclusive pontos de convergência que, se formos olhar para a história, em outros momentos eram extremamente conflitantes. Por exemplo, nessa semana a gente teve o pronunciamento do ex-presidente Lula, reconhecendo que 25 anos atrás ele e também o partido votou contra o texto final. Mas, segundo ele, naquela época éramos muito rígidos. Naquela época pensávamos de uma forma muito exigente, muito duros na queda, a expressão dele. Então, um reconhecimento 25 anos depois, que talvez algumas mudanças pudessem ou devessem acontecer. De um lado, a gente pode olhar e falar assim, talvez amadurecimento, talvez no olhar de outros, será que não se perdeu aquilo que talvez pudesse ser considerado o fio condutor de um partido como o do presidente Lula? Olha, tem uma frase que ela é, inclusive, de um dos clássicos da sociologia, que diz o seguinte, que a gente faz política nas condições que estão dadas, não nas condições que nós queremos. As condições que estavam dadas, naquele momento, eram condições que impediram, porque a luta pelo avanço do texto constitucional, essa luta se deu nos movimentos sociais, portanto, os movimentos que se mobilizavam na época, e se dava também na luta dentro do Congresso Nacional. Portanto, uma luta nos marcos da democracia. Ali foram criadas as condições objetivas para os avanços ou não avanços, dependendo da leitura daquele momento histórico. Mas o resultado, ele é o resultado desse embate democrático. E, na época, a bancada do Partido dos Trabalhadores, com 16 deputados, formulou um texto alternativo ao texto da Constituição Federal, que naquele momento não tinha força para fazer avançar. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que boa parte daquele texto, uma parte já foi aprovado como PEC hoje, outra parte está aí norteando o debate na sociedade, e é assim que se constrói a democracia, né? Quando você projeta um sonho, muitas vezes aquele sonho não é possível de ser realizado, e você vai construindo ele de acordo com as condições políticas. Eu penso que também essa frase do ex-presidente Lula é uma frase que mostra um amadurecimento político, mas que, no meu entender, fortalece esse ambiente democrático. Eu quero agradecer a presença do Edinho Silva, sociólogo e nosso comentarista de cidadania. Próxima semana nos encontraremos aqui, então aí dando um tempo para as perguntas dos nossos telespectadores. Pode ser? O maior prazer, Alcides. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Quarta-feira estaremos aqui.